Nós já falamos aqui sobre o estelionato sentimental, que é um crime muito praticado nas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre o golpe do falso advogado, certo? E esse é um tema que ele merece muita atenção, porque ele é um crime que tem aumentado cada vez mais e tem causado prejuízos financeiros e emocionais, inclusive às vítimas. Hoje eu vou explicar como é que esse golpe funciona, né? Como é que você pode se proteger e o que fazer se for vítima. Bom, para quem não me conhece, né, vou me apresentar sempre, Gianelli Costa Milan, advogada, e vamos aí abordar mais um tema jurídico para deixar você sempre muito bem informado. Mas como é que esse golpe do falso advogado acontece? Bom, os criminosos, eles usam diferentes estratégias, mas todas têm um ponto em comum. Eles fingem ser advogados, geralmente em situações de urgência ou sensibilidade emocional. As principais formas de atuação são mediante ligação ou mensagem de emergência, né? Alguém se passando por um advogado liga dizendo que um parente foi preso ou que está envolvido em um acidente. Aí pedem um depósito urgente para liberar a pessoa ou pagar a fiança. Por exemplo, liga e diz aqui é doutor fulano, seu filho foi preso em uma blitz, né, por porte ilegal de arma, tá bem, mas precisa que seja depositado um valor para pagar a fiança, para ele ser liberado ainda hoje. E tem que ser agora, né? Um exemplo real foi da dona Maria, uma senhora de 63 anos que recebeu uma ligação assim às 6 da manhã e ela ficou tão desesperada que ela nem pensou em ligar para o filho. Ela acessou o aplicativo do banco pelo celular, fez o Pix de R$ 3.500 e depois descobriu que o filho estava dormindo dentro de casa e que ela havia caído no golpe. Bom, quando existe urgência na chamada, é sempre bom verificar com a pessoa. Promessas de causa-ganha. Essa também é uma outra modalidade. Oferecem aí uma facilidade em resolver processos trabalhistas, previdenciários, aposentadorias, né? Ou dívidas, mediante um pagamento imediato, né? Sempre desconfie dessas promessas de solução muito fácil. Agora, o que mais tem acontecido são os contatos via redes sociais ou WhatsApp, que utilizam fotos e nomes de advogados reais e criam perfis falsos desses advogados e oferecem aí serviços jurídicos. Cobram honorários antecipadamente e desaparecem em seguida. Bom, essa modalidade, como eu disse, ela tem sido a mais utilizada e a que vem crescendo cada vez mais. Por exemplo, você recebe uma mensagem no WhatsApp ou no Facebook de alguém dizendo boa tarde, sou advogado, por exemplo, previdenciário, né? E estou analisando casos como o seu. Vi que a senhora tem direito a uma revisão de aposentadoria e pode receber até 25 mil. Mas, para dar entrada, preciso de um adiantamento de R$ 490 para custos do processo. Bom, num exemplo real, o seu Jorge, de 58 anos, aguardava uma resposta do INSS quando recebeu uma mensagem, achou que era verdadeiro. Pagou aquele valor solicitado e, após isso, o suposto advogado sumiu. O telefone do seu Jorge foi bloqueado e aquele perfil desapareceu das redes sociais. E a pior parte é que esses criminosos também têm utilizado dados de processos que existem, que estão em tramitação, para enganar as vítimas. E as pessoas acabam acreditando. Porque imagina, você recebe uma mensagem no WhatsApp com a foto do seu advogado, o nome do seu advogado e o número do seu processo. É bem complicado. Mas então, como? Como que a gente se protege desse tipo de golpe? Bom, para evitar esse transtorno, a gente tem atitudes que são simples, mas são fundamentais. Como eu tinha dito antes, desconfie sempre, sempre de situações urgentes ou com um tom emocional muito extremo. Os golpistas, eles se aproveitam do susto, daquele momento que a pessoa fica assustada, fragilizada. Nunca deposite dinheiro sem verificar
a identidade do advogado. Pode ser uma pesquisa pelo nome do advogado no site da OAB. Você consegue. Você acessa o www.oab.org.br e você consegue acessar e descobrir o nome do advogado. Ah, mas e quando esse advogado ele existe? Né? O meu advogado ele existe, tem o número da OAB e o nome dele está lá no site da ordem. E eu recebi uma mensagem, mas não era ele, era alguém usando uma conta falsa, se passando por ele. Bom, nesses casos, sempre desconfie de pedidos de dinheiro, de adiantamento, de pedido de pagamento de custas. Principalmente quando esses boletos, eles até enviam boletos. Ou quando essas chaves Pix direcionam para um nome de uma pessoa. Porque quando são custas processuais, é no nome do TJ, do tribunal, nunca em nome de uma pessoa. Certo? E se não tiver certeza, liga para o seu advogado, fala com ele por chamada de voz, mande uma mensagem para o número oficial dele e peça uma chamada de vídeo para saber se trata realmente do seu advogado ou da sua advogada. Porque muitos utilizam as fotos dos advogados, né, e o nome, e dizem que trocaram de número. Mas isso é muito difícil de acontecer. Eu, por exemplo, sou advogada e utilizo o mesmo número há mais de 10 anos. Então, se eu trocar de número, eu vou avisar, com certeza, mas eu não vou já avisar e pedir um valor. Então, sempre desconfie, certo? Bom, fui vítima do golpe, não consegui me proteger, caí, né? Realmente parecia o meu advogado, ou a promessa era muito, né, irresistível. O que eu faço? Bom, o primeiro passo, registrar um boletim de ocorrência. Reunir todas as provas possíveis, mensagens, comprovantes de pagamento, se você realizou, né? Os nomes que foram utilizados. Outro passo muito importante é comunicar à instituição financeira sobre esse golpe, tanto o banco pagador quanto o que recebeu. E, se for Pix, pode fazer uma denúncia através de um link do Banco Central, para que você possa pedir a devolução do valor por motivo de golpe. E, claro, procure um advogado, uma advogada verdadeira, de sua confiança para orientação adequada. Porque lembrando que algumas plataformas da Justiça, você consegue verificar quem consultou o processo, mediante um levantamento de terceiros que consultaram aquele processo. Porque hoje em dia, né, nós sabemos, essas informações estão na internet e, infelizmente, pessoas mal intencionadas estão ali para buscar e aplicar golpes. Mas em algumas plataformas da Justiça você consegue consultar quem foram os terceiros que não fazem parte daquele processo que consultaram aquele processo. E aí isso pode possibilitar uma representação criminal. E denunciar a OAB, principalmente se o nome ou número de inscrição de um profissional tiver sido usado de forma fraudulenta. Bom, gente, o golpe do falso advogado ele é mais comum do que parece. Mas com informação e atenção, você pode se proteger. Compartilhe essas informações com familiares, com amigos, especialmente com os idosos, que têm sido os alvos mais frequentes. E lembre-se, advogado de verdade, advogada de verdade, tem registro na OAB, atende com profissionalismo e nunca pressiona para pagamentos imediatos em situações confusas. Se tiver dúvidas ou sugestões, né, de outros temas, manda para a gente. Esse foi mais um Vamos Falar de Direito, ajudando você a entender seus direitos e deveres, certo? Agradeço a audiência e desejo muito boa noite a todos e até a próxima.